Aqui nós nos deparamos com a tarefa mais importante em nossas vidas. A coisa mais importante na vida é a compreensão da beleza da vida, livre. A vida livre, ela é carregada de amor, é carregada de beleza. Porque a presença da verdade está aqui. Assim, a tarefa real para cada um de nós, nessa existência, consiste na compreensão da verdade sobre quem nós somos. Porque é isso que nos coloca dentro desse contexto da beleza da vida em verdade, da vida em liberdade, da vida em amor. Observem o que vamos colocar para você aqui nos próximos minutos. As pessoas perguntam como me livrar do sofrimento. Como posso me livrar dessa dor emocional? Como vencer o medo? São inúmeras as perguntas que nós temos que nos mostram que a nossa vida, essa particular vida que temos, ela tem se mostrado incompleta. E nós precisamos ter uma aproximação desse estudo da verdade sobre a vida. Então, qual é a verdade? Qual é o significado de tudo isso? Nós só temos uma forma real de nos aproximarmos disso. É compreendendo a importância do autoconhecimento. Uma aproximação da verdade sobre quem nós somos significa a compreensão da verdade da vida. O que temos dito aqui, dentro desses encontros para você, é que a vida, ela não precisa ser como está sendo para cada um de nós. O ser humano vive dentro de uma condição de existência onde está presente toda forma de infelicidade psicológica, toda forma de sofrimento humano. A compreensão da verdade daquilo que nós somos, isso é aquilo que alguns chamam de iluminação espiritual, o despertar espiritual. Nós precisamos ter uma compreensão da verdade sobre nós. Assim, nós temos a oportunidade de uma visão livre. Assim, nos aproximamos da ciência desta verdade, daquilo que somos nesse instante, nesse momento. Isso que mostramos para outros, isso que nós mostramos para nós mesmos, isso que apresentamos ser, que parecemos ser. Assim, nós temos uma aproximação da nossa autoimagem. É exatamente essa autoimagem que mostramos, que demonstramos, que parecemos ser. Portanto, aqui se trata de um convite para a compreensão desta verdade que demonstramos ser. A não compreensão da imagem que fazemos sobre quem nós somos. Notem como temos funcionado. Nós nem temos ciência de que estamos fazendo isso o tempo todo. Nós estamos sustentando sobre nós mesmos uma imagem. A imagem que nós demonstramos para outros. A imagem que fazemos sobre nós mesmos, demonstrando para nós próprios. Então, nós temos uma autoimagem. A imagem desta pessoa que eu sou é a imagem que eu mostro, demonstro para outros. E mostro para mim mesmo, demonstro para mim mesmo.
É isso que está cultivando em nossas vidas de relacionamentos toda forma de contradição, de conflito e sofrimento. Compreender a verdade desta autoimagem e soltar esta autoimagem, ir além desta autoimagem. Então nós temos a revelação daquilo que está além de tudo aquilo que o pensamento tem construído sobre a vida, sobre nós mesmos. Nós não temos a verdade da vida como ela é, porque estamos sempre ocultando de nós mesmos esses aspectos desta identidade egóica que trazemos, desta autoimagem com a qual estamos nos identificando a todo momento. Assim, nós não temos uma compreensão da vida como ela está se mostrando. E se nós não temos essa compreensão da vida como ela está se mostrando, nós não podemos ir além desta condição. Nós estamos sempre fugindo dessa oportunidade de encararmos a nós mesmos, de nos defrontarmos com esta autoimagem, com esse sentido do eu, do ego, que somos nesta vida. E enquanto continuarmos dessa forma, não poderemos descobrir a real vida fora desse sentido do eu, do ego. A vida, ela contém nela o medo, a angústia, a dor da solidão, a ansiedade, as diversas formas de preocupações, as diversas dores e pesares e sofrimentos de todo tipo. Nós sabemos disso. Podemos ir além desta vida com tudo isso que ela contém. Se descobrirmos que esta vida, nesse formato, está dentro desse sonho, desta identidade egóica. Essa identidade egóica é esta autoimagem. Esta autoimagem é que nos garante uma qualidade de vida desse tipo, onde o sofrimento está presente. Assim, quando nós perguntamos como posso vencer o medo? Como posso vencer o sofrimento? Como me livrar do sofrimento? Como vencer o medo? Isso é o mesmo que perguntar como vencer esta vida que eu tenho construído. Vamos nos aproximar disso com cautela. A vida, ela é desta forma. Ela assumiu esse formato. Porque nós estamos produzindo isso. Esse sentido de um eu presente que é a ideia de um pensador por detrás dos pensamentos, de um experimentador por detrás das experiências, de alguém no controle do que acontece, na ilusão de poder mudar algo a partir dos seus esforços, dedicações e mudança de comportamento. O sentido de alguém presente acreditando poder controlar, resolver, fazer do jeito dele, formar a vida como deseja. É isso que está sustentando em nossa vida, em nossa existência, esta condição.
Então, esta nossa vida, essa nossa existência, não é a real vida para a qual estamos apontando? Estamos lhe perguntando aqui se é possível uma nova maneira de viver. Em outras palavras, se é possível uma nova vida. Uma nova vida, ela é algo possível quando esta vida, como nós conhecemos, não está mais presente. Uma vida que esse sentido do eu, do ego, sustenta. A imagem que eu tenho sobre mim, a imagem que eu tenho sobre você, a imagem que eu tenho sobre os eventos, os acontecimentos, as situações, é algo que o pensamento tem formado, tem criado, está sustentando. Isso ocorre porque nós não temos uma atenção sobre esse movimento interno dentro de cada um de nós. Me refiro a esse movimento do pensamento. A importância do autoconhecimento é extraordinária. Porque quando há uma verdadeira aproximação desse assunto, nós temos como lidar com a vida. Esta vida, como nós conhecemos, como nós temos construído, como temos constituído a nossa volta. Lidar com tudo isso a partir de uma visão clara, onde o sentido de um eu, de um ego, de uma identidade presente está se separando como sendo uma entidade particular, nesta ilusão do controle. Se desfaz. O sentido de uma identidade presente que se separa para controlar aquilo que ocorre, aquilo que acontece, aquilo que se expressa nesse instante, que nós chamamos de vida. O fim desta condição, que é a condição de uma identidade presente nesse modelo de existência, nesse modelo de vida, é o surgimento de algo novo. Esse algo novo é a presença da realidade, da felicidade, do amor, da real vida divina. Nós nascemos para realizar isso nesta vida. Então, nós estamos dentro desse contexto, desta existência que nós chamamos de vida, para irmos além desta vida. A não compreensão da vida como ela é não nos leva além disso que está aqui se mostrando como sendo o que é. Veja, há uma realidade que é a realidade da vida. Fora desta particular vida que a mente egóica, que a consciência do eu, que esta autoimagem que é o ego, tem construído. A ciência desta verdade da vida é o real significado da beleza do viver, livre do sofrimento, livre da ignorância. A vida em amor, em sabedoria, onde há uma tremenda inteligência para lidar com tudo aquilo que surge, sem a ilusão de uma identidade presente que é o eu, um centro ilusório, que acredita que diversas coisas estão à sua volta, separada dele mesmo. O fim para esse centro ilusório é disso que estamos tratando aqui com você.
Ter uma aproximação da verdade é ter uma aproximação da vida real. A vida real se revela quando esta assim chamada vida, como ela parece ser, como ela demonstra ser, como nos encanta dentro de uma ilusão, se desfaz. É exatamente isso, psicologicamente, internamente, nessa ilusão de uma identidade presente, que é o eu, o ego, nós estamos encantados, para não dizer hipnotizados por esta velha e antiga condição de existência, de identidade, se sentindo como alguém presente na experiência da vida. É isso que termina. Para a realização daquilo que está além do conhecido. Alguns chamam isso de o despertar espiritual, iluminação espiritual. A verdade do seu ser é a verdade de Deus. Nós temos procurado, nós como seres humanos, ao longo dessa grande história, que é a história da humanidade, estamos numa procura de algo além desta condição. Porque já percebemos que está presente o sofrimento dentro dessa condição. Então não importa o quanto de coisas que almejamos, desejamos, anelamos realizar, que consigamos realizar nesta vida, o sofrimento ainda continua presente. Então nós conseguimos realizar coisas que nós desejamos. O que é esse mim? O que é esse eu? O que é esse nós? Como pessoas, nós somos apenas o resultado de uma propaganda, de um modelo que já predomina na humanidade há milênios. E nós estamos apenas repetindo isso, dando continuidade a isso. E assim estamos projetando para as nossas vidas tudo aquilo que já foi estabelecido no pensamento humano, nesta consciência da humanidade, como sendo algo importante e valioso. Então, nós, particularmente, estamos em busca de tudo aquilo que outros já buscaram e estamos realizando aquilo que outros já realizaram. E, no entanto, nos encontramos dentro da mesma condição, dentro da mesma velha condição, de uma identidade presente em sofrimento. Em sofrimento porque há esse sentido de separação. Quando há esse sentido de separação, temos a ilusão de poder controlar e fazer da vida aquilo que nós desejamos que ela seja. E tudo isso está dentro desse projeto que vem do passado, que vem desse modelo de cultura, de educação, de programação, de condicionamento que nós recebemos dentro desse contexto, como seres humanos. Haverá uma realidade além de tudo isso? Haverá, de fato, uma vida sublime? Haverá, de fato, uma vida livre de toda forma de contradição, de sofrimento e medo? Se nós temos a mera intenção de ir além do sofrimento, ir além do medo, fazendo perguntas do tipo: como me livrar do medo? Ou como vencer o medo? Como
me livrar do sofrimento, como vencer a ansiedade, essas meras perguntas são intelectuais. Elas não passam de uma mera intenção do intelecto, de ir além dele mesmo. Mas isso ainda é uma projeção dele próprio. Ainda é uma intenção, em razão da dor presente, ainda é uma reação a essa condição. Aqui estamos propondo para você a investigação da natureza da ilusão, desse sentido de alguém presente, aqui e agora, na vida, nesse momento. Então fica claro que todos esses aspectos dessa assim conhecida vida, como nós conhecemos, são aspectos que se mostram, que surgem em razão desse fundo que trazemos. É esse modo específico de lidarmos com nós mesmos, nesta autoimagem, que está nos dando uma visão particular de tudo aquilo que a vida representa. E por não encararmos isso, e por não investigarmos isso, e por não confrontarmos isso de uma forma direta, por estarmos sempre fugindo, não podemos ir além disso. Assim, o sofrimento não termina. Toda forma de infelicidade não termina. Já percebemos que não nos basta termos alguns momentos de prazer, de satisfação, de alegria, de paz. Já percebemos que tudo isso é tão fugaz, tudo isso está agora aqui, daqui a pouco se vai. E depois ficamos procurando isso, querendo mais disso. Mas isso ainda continua dentro do movimento da autoimagem. Quando há uma eliminação dessa autoimagem, quando há um fim para esta ideia de alguém presente com o seu modelo de vida particular e egocêntrica, quando isso se vai, quando isso desaparece, a realidade da vida se mostra. A realidade divina se apresenta. Aqui a vida real é felicidade. Aqui a vida real é amor. Há nela uma paz que está além de todo o entendimento humano, de toda a compreensão humana. Está além de tudo que o pensamento possa idealizar, imaginar, criar em seus sonhos. Essa é a vida divina. Essa é a vida de Deus. É a vida do seu ser. Portanto, esse é o nosso trabalho aqui com você, lhe mostrando a possibilidade do real despertar espiritual, da verdadeira realização de Deus, deste encontro com aquilo que é você, quando isso que parece ser você já não está mais presente. Quando isso que você demonstra ser não está mais presente. Nós temos encontros aqui que ocorrem nos finais de semana. Você pode explorar isso, investigar isso, averiguar isso, tomar ciência disso. Então, através de perguntas e respostas, estamos investigando com você o que é a real vida livre desta condição psicológica
em que nós, no momento, nos encontramos. A real vida divina é a realização daquilo que é você, em seu ser real, em sua natureza divina. Assim, uma vida livre de toda essa complicação que tem se tornado a vida do ser humano, ela é possível quando há uma aproximação da verdade. A revelação divina é a revelação do seu ser. Quando há autoconhecimento, então você descobre como se aproximar da vida sem as distorções que o pensamento tem produzido, tem criado, produzindo esta ilusória identidade presente nesta separação entre a realidade daquilo que é este ser e a vida. Uma aproximação de Deus, uma aproximação da verdade, é uma aproximação da vida. Isso requer o completo esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico de uma identidade presente, que é a identidade do eu. Viver livre desta autoimagem é viver livre de qualquer imagem que você tenha do outro, que você possa fazer da existência, da vida, das situações e das circunstâncias, porque elas são como elas são. A vida é como ela é. E as pessoas são como elas são. Quando não há esse sentido de alguém presente, que a partir desta autoimagem avalia, julga, compara, aceita, rejeita, então é natural que o sofrimento termine, que o medo termine. Não se trata, repare, de vencer o medo. Não se trata de se livrar do sofrimento. Aqui se trata da compreensão de que esse eu, esse ego, é esse que sustenta o medo. É esse ego, é esse eu, é essa autoimagem que sustenta o sofrimento. Se o sofrimento está presente, o sofredor está presente. Se o medo está presente, esse medroso está presente. O fim desse medroso é o fim do medo. O fim desse sofredor é o fim do sofrimento. Assim, nós temos esses encontros online que ocorrem aqui, nos finais de semana, para investigar, para explorar, para aprofundar esse assunto com você. Esses encontros ocorrem sábado e domingo, onde passamos 2 dias juntos olhando para tudo isso, investigando tudo isso, tomando ciência de como internamente nós funcionamos. Como temos sustentado essa autoimagem e como nos livrarmos disso. Portanto, se isso é algo que lhe desperta em algum nível, se faz sentido para você, já deixa aqui no comentário, sim, faz sentido. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se realmente faz sentido para você, aproveita e já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Sem a beleza do autoconhecimento, desta aproximação da verdadeira meditação, essa condição psicológica se sustenta, ela permanece. Isso é infelicidade, isso é inquietude, isso é sofrimento.